Que Deus nos abençoe. Iniciamos agora o programa Espiritismo em Ação. Ivone do Amaral Pereira, médium brasileira de notável potencialidade, contribuiu sobremaneira para o conhecimento que temos hoje sobre a mediunidade, com suas obras tão esclarecedoras e sua vivência neste santo apostolado. O tema de hoje é a mediunidade de Ivone do Amaral Pereira. E para conversar conosco, convidamos Núbia Peixoto, do Centro Espírita Irmão Áureo, em Goiânia. Seja bem-vinda, Núbia. Obrigada, Marli. Obrigada pela oportunidade. Olá para todas as pessoas que nos assistem. Obrigada. Núbia, conte-nos um pouco sobre a infância de Ivone. Ela já vivia a mediunidade em tenra idade? Sim, Marli. Ivone sempre teve a mediunidade muito aflorada. E a gente observa, pelas obras, que esse processo mediúnico começou muito cedo. Com apenas 1 mês de idade, Ivone passou por um processo de catalepsia, ou seja, a quase morte, a morte aparente, quase foi enterrada viva. Então ela relata nos seus livros que essa foi a primeira manifestação mediúnica dela. E aí nós vamos ver nos relatos que a partir dos 5 anos de idade ela via, ouvia, falava com os espíritos naturalmente, como se eles estivessem ali vivos, convivendo com ela como os demais familiares. E isso causava até uma certa dificuldade no dia a dia, porque ela confundia o mundo físico com o mundo espiritual. Nessa relação, nesse diálogo que ela permanecia, que ela estabelecia com as pessoas que já tinham desencarnado. Uhum. O fato da Ivone ter crescido em uma família espírita auxiliou a lidar melhor com as primeiras manifestações mediúnicas a que se deparou? Sem dúvida, Marli. Sem dúvida. O fato da família de Ivone ser espírita contribuiu muito, porque primeiramente eles entendiam o que era aquilo que se passava com Ivone. Qual o processo da mediunidade, essas manifestações, como é que elas se davam. Então a família tinha essa compreensão, com isso tinha um pouco mais de paciência, um pouco mais de tolerância com as dificuldades de Ivone, E foi justamente no lar, nas reuniões semanais que o pai fazia e reunia os filhos para o estudo da doutrina espírita, que Ivone teve os seus primeiros contatos com a doutrina espírita, a sua convivência com a prática da doutrina espírita, e com o Evangelho de Jesus Cristo. Então foi ali na família mesmo. E aos 12 anos de idade, um fato interessante, seu pai a presenteou, Seu pai a presenteou com um livro, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Então, realmente, foi nessa convivência dentro de casa que ela teve os seus primeiros ensinamentos e pôde compreender um pouco mais sobre o que se passava com ela. Como é importante os pais compreenderem a doutrina espírita para ajudar os seus filhos, Com certeza, facilita muito, Ivone relatava, Núbia, ter 2 amigos espirituais que a acompanhavam comumente, sendo eles Charles e Roberto de Canalejas. Quem são eles? Exatamente. Inclusive eram os companheiros de Ivone a partir dos 5 anos de idade. Era justamente essas 2 pessoas que ela visualizava comumente em casa, dialogava, inclusive confundia com os familiares vivos, Inclusive ela falava muito, que o pai dela não era o pai dessa existência atual, ela negava essa paternidade e ela atribuía essa paternidade a Charles. Então ela tinha essa dificuldade de entender o que se passava. E Charles é uma figura presente na vida de Ivone por várias e várias existências, Nós temos relatos da presença de Charles no ano 40 depois de Cristo, na Ásia, como esposo de Ivone. Depois nós temos outro relato, um pouco antes da Idade Média, também de Charles convivendo com Ivone. E aí nós vamos ter vários outros relatos. Então, Charles veio reencarnando com Ivone, ora como esposo, ora
como amigo, ora como irmão. E é um companheiro inseparável, não é? Na verdade, ele foi nessa existência atual aqui no Brasil, seu mentor espiritual. Aquele que a orientou, que a acompanhou nas questões da mediunidade, né? E Roberto de Canaleiras é o grande amor de Ivone, né? Aquele que esteve também presente com ela por várias reencarnações, um amor assim tão grande, tão belo, e também esteve presente com Ivone nessa atual reencarnação, né? Inclusive se comunicando através dela. Alguns de seus livros, né, são de autoria dele também, né, Roberto de Canaleiras, e é um companheiro de Ivone de muitas jornadas também. Nós vamos ver ele presente no século XVI, no século XVII, século XVIII, século XIX, e eles se reencontram também no século XX por cartas. Ela se comunicava com ele em Esperanto. Então foi uma coisa muito interessante. Ele não nasceu no Brasil, nasceu em Varsóvia, e comunicavam-se, né? Mantinham essa relação de diálogo através do Esperanto. E muito interessante porque ele não sabia do vínculo que tinha com ela, mas ela sabia que era Roberto de Canaleiras, exatamente. Então foram momentos muito interessantes, né, que eles viveram. Um dado interessante é que ele veio ao Brasil para reencontrá-la, veio a trabalho e pediu que queria ver Ivone, encontrar com ela. E Ivone, sabendo da relação existente entre os dois, não quis reencontrá-lo. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos. Inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje. Estamos de volta com o programa Espiritismo em Ação. Estamos conversando hoje sobre o tema A Mediunidade de Ivone do Amaral Pereira. Núbia, existe uma trilogia de obras psicografadas por Ivone, que são Nas Voragens do Pecado, O Cavaleiro de Númiers e O Drama de Bretanha. De que tratam essas obras? É interessante, essas obras são bastante interessantes, Marli. Elas tratam, na verdade, de existências anteriores de Ivone. Então, são obras que relatam a existência de Ivone no século XVI, XVII e XVIII, na França. E aí relata a relação da Ivone com Charles, com Roberto de Canaleiras, momentos de dificuldades, né? E cada uma dessas reencarnações foram marcadas por uma nova proposta, né? Um recomeço, uma nova oportunidade de resgate de débitos. E que Ivone foi contraindo mais ainda, mais débitos, né? Porque aí relata o suicídio, né? Um dos suicídios de Ivone. Então, são obras muito interessantes e tem certas curiosidades em relação a elas, né? Porque elas foram escritas, Marli, psicografadas de trás para frente. Então, foi psicografado primeiro o Drama de Bretanha, depois o Cavaleiro de Númiers e, por último, Nas Voragens do Pecado. E os dois primeiros, né, que foram psicografados, foram de autoria de Roberto de Canaleiras. Só que aí, no meio desse conteúdo, desse relato, ele reencarnou aqui, né, no século XX, né, reencarnou em Varsóvia. E aí, ele deixou incompleta a obra. Então, 30 anos depois, Charles retoma, né, só que aí, então, descreve Nas Voragens do Pecado,
E posteriormente, né, 10 anos depois, ele vem então completar a obra de Roberto de Canalejas. E como ele fez a parte doutrinária, os relatos doutrinários, ele completou a obra de Roberto de Canalejas, a Ivone colocou como autor Charles. Então, os 3 livros são de autoria de Charles por isso, porque ele fez a complementação doutrinária dessas obras. Então, é bastante interessante, acho que seria importante, quem quer saber mais sobre Ivone, que leia, que estude essas obras. Núbia, uma das obras mais marcantes da literatura de Ivone é o livro Memórias de um Suicida. Como foi o processo de psicografia desta obra e que impacto ela causou quando foi publicada? Olha, essa obra é magnífica, magnífica, importantíssima. Teve um impacto grandioso na divulgação do mundo espiritual, não é? No entendimento do desencarne pelo suicídio, do processo em que vive o espírito após esse desencarne. E existem fatos interessantíssimos em relação a essa obra, né? Ivone ficou, né, convivendo com Camilo Castelo Branco por 14 anos. Então, ela foi criando esse laço com ele, né? Só depois desses 14 anos é que Ivone começa a psicografia dessa obra. Mas ela relata que ela, por vezes, psicografava, por vezes ela visualizava. Então, ela viveu cada capítulo, cada parte deste livro. Ela via as cenas, ela contemplava as cenas. Então, depois isso era psicografado e ela fala que era uma coisa, era uma vivência de fato, né? A dor era foi muito grande. Exatamente. E aquilo mexeu muito com ela, né? Porque ela era um espírito reincidente no suicídio. Então, ela viveu todo esse processo, todas essas dificuldades que um espírito suicida vive. E essa obra, ela chama atenção para essa questão, né? Então, ela é de impacto até hoje. Então, algumas pessoas têm até dificuldade de ler essa obra, mas a Ivone esclarece o porquê. É porque, na verdade, muitos de nós já fomos suicidas no passado. Então, essa obra nos faz relembrar fatos importantes. Agora, o importante de se ler essa obra, de ter o contato com essa literatura, é justamente de não repetir um erro do passado, né? Essa obra, com certeza, livrou muitas pessoas de um novo suicídio. Uhum. Muitas pessoas que estão no pensamento, ideias de desgosto pela vida, que estão com esse sofrimento, com essa dificuldade, podem se livrar disso ao ler uma obra dessa. Ao ler uma obra dessa, claro, porque ela é esclarecedora, desculpa. Ela vem mostrar justamente a dificuldade que um espírito suicida tem ao desencarnar, não é? Não é simples, ele acompanha todo o processo de desencarne, de decomposição do corpo físico, ele ao invés de ser atendido imediatamente, ele vai para uma zona inferior, para uma região, não é, tenebrosa, de dificuldades, porque a mente dele está nessa vibração, né? A mente enfermiça. Quem suicida está num processo de depressão, de tristeza, de angústia, de descrédito pela vida. Então, ao morrer, ele vai sofrer as consequências disso. Ele interrompeu uma existência que só Deus poderia interromper, né? É uma oportunidade, a reencarnação é uma oportunidade de resgate de existências anteriores, de aprendizado, e se a gente interrompe, a gente com certeza vai sofrer as consequências disso. E esse estudo pode muito esclarecer. Nós vamos para um breve intervalo. Continue conosco. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos, inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje.
Estamos de volta com o programa Espiritismo em Ação, conversando sobre o tema A Mediunidade de Ivone do Amaral Pereira. Núbia, Ivone não apenas apresentava a faculdade mediúnica da psicografia. Que outros tipos de mediunidade ela desenvolveu? Marli, não somente a psicografia. A própria Ivone nos relata que sempre teve uma mediunidade muito aflorada e que ela não precisou, né, na verdade, desenvolvê-las, porque ela já nasceu com essas mediunidades muito afloradas. E estudando a obra de Ivone, nós vamos ver que desde o passado, desde outras existências, ela já apresentava algumas mediunidades. Ela percebia, ouvia, então, espíritos, né? Então a gente percebe que não foi de agora, não foi do momento, não foi da atual reencarnação, né? Da presente reencarnação aqui no Brasil. E ela desenvolveu, né? Teve assim aflorada várias mediunidades, a mediunidade de cura, de incorporação, a própria mediunidade de efeitos físicos, né? De materialização. Algumas ela desenvolveu mesmo, ela trabalhou, outras ela não deu muita importância, não é? Pelo fato de ter outras necessidades. Então ela era a todo tempo conduzida mediunicamente por Bezerra de Menezes e por Charles, que a orientavam quanto à sua mediunidade, à sua tarefa mediúnica. Ivone receitava homeopatia, medicamentos homeopáticos, né? Por um longo tempo trabalhou nessa área, inclusive sendo auxiliada pela Federação Espírita Brasileira, que doava, né, os frascos. Ivone sempre teve muita dificuldade financeira, então a sua mediunidade encontrava essas dificuldades. A própria psicografia das obras eram feitas em papel manilha, papel de pão, né? As 3 obras, Nas Voragens do Pecado, Cavaleiro de Lumière e O Drama de Bretanha, foram psicografadas em papel manilha. E ela fala o seguinte, que ainda bem que ela, porque ela passava esses papéis, então o lápis, né, era muito ruim, tinha uma dificuldade muito grande de escrever e aparecer no papel manilha, então ela psicografou essas obras em caneta. E isso foi importante, foi crucial, porque como elas ficaram arquivadas por 40 anos, se fosse em lápis, certamente teria desaparecido todo o material doutrinário dessas obras, toda a produção, né? Núbia, e a prece também era um fator importante na sua educação mediúnica, né, Núbia? Claro. Ivone orava muito, ela fala a todo tempo da importância da oração, e ela tinha um hábito muito interessante, todos os dias ela abria o jornal nos obituários, tirava as matérias, não é, relacionadas a pessoas que suicidaram, e colava em um caderninho. Ela tinha um caderninho pessoal de prece. E ali ela orava todas as manhãs, todos os dias, por esses irmãos que cometeram suicídio. Então ela fala da importância da prece, do valor, e que essa prece, essas orações chegavam naqueles que precisavam, né? Ela inclusive relata em uma de suas obras que um certo dia ela estava em casa orando, né? E sentiu um cheiro de cloroformo. Que ela olha, né, pela percepção mediúnica, ela vê um espírito quase que mumificado, né, porque ele estava todo envolto em gás mesmo, né? E aí ela ficou sem entender, e esse irmão, na verdade, tinha sido um suicida e veio agradecer as preces dedicadas a ele. Então ela se emociona ao relatar esse fato, né, que a prece chegava, ia de fato àquelas pessoas tão necessitadas, tão sofridas pelo suicídio. Né? Nós vamos assistir a uma matéria sobre o tema de hoje. Acompanhe conosco. Ivone do Amaral Pereira, notável médium brasileira, viveu suas primeiras experiências na mediunidade desde a infância. Desenvolveu diversos tipos de mediunidade e era comumente assistida por espíritos de grande estirpe,
como Bezerra de Menezes, Charles, Roberto de Canalejas e Bittencourt Sampaio. Uma particularidade da mediunidade de Ivone era a constante interação com espíritos suicidas, aos quais nutria um carinho especial, sendo que muitos deles converteram-se em espíritos amigos da médium. Em uma dessas ocasiões, teve contato com Camilo Castelo Branco, o espírito que ditou uma das grandes obras de destaque para a doutrina espírita, Memórias de um Suicida, elucidando claramente sobre os malefícios do suicídio para a marcha evolutiva do espírito que o pratica. Ivone do Amaral Pereira, com sua dedicação e zelo infindáveis ao espiritismo, desdobrou em suas obras de luz o esclarecimento que iluminou almas e acalentou corações, através da consoladora doutrina que revive os ensinamentos do Cristo.